Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Hoje, em nosso tema, vamos falar sobre ação correta. Vamos lá? Introdução. As ações humanas só têm verdadeiro valor quando nascem de intenções honestas e justas. Não é o gesto em si que define a correção de uma atitude, mas aquilo que o motiva. Quando o que move o ser humano não são princípios éticos, mas apenas o desejo de aliviar a culpa, evitar críticas ou manter uma boa imagem, a ação perde sua autenticidade. Nesse caso, agir deixa de ser compromisso com o bem e passa a ser apenas uma forma de autoproteção disfarçada. Essa lógica de conveniência, em que o gesto é apenas meio para alcançar fins pessoais, distorce a ideia de moralidade, fazendo a aparência parecer mais importante que a verdade. Assim, a ação se torna vazia, uma encenação sem valor ético. Por outro lado, quando a intenção é inspirada pela empatia, pela coragem e pela consciência clara de querer fazer o bem, a ação ganha profundidade. Ela não é correta apenas por formalidade, mas também por seu valor espiritual, como reflexo de amadurecimento interior e de compromisso com o cultivo das virtudes. A intenção como fundamento ético da ação. Em nossos estudos filosófico-espiritualistas, através dos ensinamentos difundidos pelo racionalismo cristão, aprendemos que o valor de uma ação não está apenas no que se vê de fora, mas principalmente no que a inspira por dentro. Uma atitude que parece correta pode não ter valor ético se for movida por interesses pessoais, vaidade ou medo, em vez de compromisso sincero com o dever. Assim, é a intenção consciente e verdadeira, e não o resultado alcançado ou a vantagem do momento, que dá dignidade moral ao agir humano. Quando o gesto nasce de um núcleo ético interior, ele se torna instrumento de evolução espiritual, favorecendo não só a harmonia com os outros, mas também o crescimento da própria personalidade. O perigo da moralidade de aparência. Vivemos num mundo em que quase tudo é exposto, e muitas vezes a conduta ética é moldada mais pelo desejo de aprovação social do que por convicção interior. A moralidade, então, torna-se de aparência, mais ligada ao que parece ser do que ao que realmente é. O que deveria nascer de uma consciência desperta acaba virando espetáculo, um exercício de imagem, preocupado com aplausos em vez de verdade interior. Essa simulação de virtude não tem raiz ética nem autenticidade espiritual. E quais são as consequências disso? Um progressivo esvaziamento do sentido da vida, fragilidade moral e aumento dos desequilíbrios psíquicos presentes em diferentes culturas e classes sociais em todo o mundo. Quando as ações se afastam do ser e giram apenas em torno da aparência, instala-se um desequilíbrio psíquico profundo, tanto individual quanto coletivo. O esclarecimento espiritual como caminho para a virtude. A maturidade ética não surge de repente, é fruto de um processo de esclarecimento espiritual. Esse caminho exige autoconhecimento, reflexão e superação do ego.
A verdadeira ação virtuosa aparece quando o ser humano, livre de ilusões e automatismos, orienta-se por princípios que vão além do interesse próprio. Nessa prática, razão, sensibilidade, sinceridade e empatia se integram, dando origem a uma conduta equilibrada e autêntica. Ação justa. Nenhuma ação verdadeiramente ética existe sem empatia, para reconhecer no outro a mesma dignidade que temos, e sem coragem, para agir mesmo quando há riscos, sacrifícios ou desconforto pessoal. Empatia e coragem não são apenas impulsos momentâneos, mas forças cultivadas que sustentam o compromisso de praticar o bem de forma constante, lúcida e desinteressada. Sem essas forças, a ética se reduz a cálculo, conveniência ou simples cumprimento de regras. Com elas, a ação moral se eleva e se torna expressão nobre dos valores espirituais que fazem parte do ser humano. A harmonia entre vontade e valor. O ideal ético acontece quando há harmonia entre o que queremos e o que é justo. Quando a vontade humana se alinha de forma consciente a valores universais como justiça, verdade e equidade. A ação deixa de ser apenas obediência a normas e se transforma em manifestação de beleza espiritual. Essa sintonia entre intenção e valor, fruto do esclarecimento espiritual, caracteriza aqueles que escolhem o bem não por obrigação, mas porque se identificam com ele. São essas pessoas que, ao verem no agir justo a expressão de sua essência, tornam-se capazes de transformar o mundo à sua volta de maneira silenciosa e constante, desenvolvendo suas próprias qualidades e virtudes. Conclusão. Como procuramos demonstrar ao longo desta reflexão, o verdadeiro valor de uma ação não está no gesto exterior, mas na intenção que a inspira. Quando essa intenção é egoísta, mesmo que pareça correta, a ação perde autenticidade e não contribui para o crescimento interior. Se é a intenção que dá sentido ao agir e, se ela só tem valor quando orientada por princípios espiritualmente autênticos, fortalecidos pela empatia, pela coragem e pelo esclarecimento da consciência, então é a qualidade dessa intenção que define a elevação de um ato. Não há aparência, nem a eficácia passageira. Amigos, agir com clareza e coerência interior é mais do que cumprir um dever, é afirmar a dignidade espiritual da própria essência. Em uma época em que tantos vivem de aparências, a ação justa, silenciosa e verdadeira, realizada por quem tem consciência de seus atos, torna-se um gesto de resistência ética e espiritual. Tudo que se sustenta na essência espiritual permanece, não pela imagem que projeta, mas pela coerência interior que o tempo confirma, como ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado.